Bora lá. Esse é o primeiro controle? Ah, não. Eu sou o segundo. Vocês assistiram o filme do Batman? Não. Não. Então não vai gostar do jogo como... Eu não sei o que significa o Batman. O que é um morcego? Batman não é um morcego, mano. Tá bom, mas era pra ser. Não. Batman é um milionário chamado Bruce Wayne. Um mega carro. Que mora em, aquele carro em mesmo não Gotham tem. City, que tem um amigo gay assim. Ele não é gay, falam que é, mas ele não Robin, é. O Robin, só porque ele tem aquela sunguinha. Para. Tem uma parada que eu fiquei sabendo, que tinha um conselho das velhinhas do bom costume, não sei o quê, que naquele Batman antigo, que tinha um capô. Então, tem umas velhinhas que reclamaram que o Robin era muito bem dotado e tinha uns takes e tal, e foram reclamar disso. Aquela roupinha colada do menino prodígio. Isso é verdade. Você passou a prestar bastante atenção, né, a partir daí. Não, cara, vi isso em algum lugar, acho que é problema do jogo, não sei. Ah, eu acho que tá rolando um software pirata aqui. Peraí, não, Fernanda. Ah, ô! Agora Tá todo mundo entrar, reclamando. Relaxa aí. Faz um negócio aí, ó. Desliga atrás, ó. Puxa essa alavanca aí de trás, ó. Aperta essa alavanca atrás do PlayStation. Espera um pouco. Aí, liga de novo, pode ligar. Beleza. Quem me ensinou isso foi um camarada da Uruguaiana. Vou falar com ele, né? Brincadeira. Quando se fala de adaptações de super-heróis para cinema, Batman é disparado o mais avacalhado de todos. O morcegão já teve barriga de chope, vestiu armadura com mamilos e bundinha definida e foi interpretado pelo nanico Michael Keaton, entre outras atrocidades. Quem esqueceu do bizarro bate-cartão de crédito? Pois em Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas consegue uma representação no cinema que recupera um pouco da sua moral que já estava na sarjeta. E como não poderia ser diferente, o filme bacana ainda traz a tiracolo um game legal e que mantém o clima sombrio do personagem. Where are you? O game não chega a ser a oitava maravilha do mundo, mas se comparado aos anteriores, Batman Begins é genial. Com boa vontade, você se diverte controlando Batman em suas primeiras missões na escura Gotham City. Como o jogo é censura livre, a violência é light, mesmo porque Batman possui um código de ética: matar jamais. A novidade é que você pode usar o fator medo. Batman faz os meliantes tremerem e quanto pior o susto, maior a chance do safado bater em retirada. É pouco, mas já é uma inovação que quebra o galho. Batman Begins é o tipo do jogo meia boca que diverte sem compromisso. Para fãs, uma adaptação honesta. Em 1993, a Atari promove o mega lançamento de ET, o Extraterrestre. O que ela não imaginava é que o jogo seria um fracasso. O encalhe foi tão grande que milhares de cartuchos foram enterrados no deserto. E aí? Games. A gente tá na CPL aqui. Tem o Sheraton, não sei quantas estrelas. A gente tá dando uma entrevistada aqui na galera, vendo como é que funciona aqui o esquema. A CPL hoje é o maior campeonato profissional de games, tá? É um campeonato que dá $1 milhão no mundo inteiro e tem paradas em 9 países diferentes e a terceira parada é aqui no Brasil. E a gente tem a competição principal de Painkiller e a competição paralela de Counter-Strike. Essa é a primeira CPL World Tour. A CPL existe desde 97, mas esse ano ela está fazendo a World Tour, que está tendo etapas em 9 países e é a primeira vez que você tem um campeonato que não é só uma qualificatória para ir para os Estados Unidos, é realmente um campeonato fora dos Estados Unidos. O Brasil foi um dos países escolhidos para sediar uma etapa. Tem jogador daqui e metade dos jogadores vem de fora. Counter-Strike. Counter-Strike. Yes. Only Counter-Strike? Like Warcraft or these kind of games? We focus on FPS games, or third-person games, and actually now we're playing team. It's 5 against 5,
I know. I just think in general that there's more gamers in Germany, so you can't really tell if they're better or less good because there's just more gamers in Germany. A pirataria ela tem um efeito um pouco nocivo, que é, além do óbvio de imposto, blá, 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 que também grande parte disso é culpa do governo, que não facilita a entrada de produtos. Só que além do problema dela não ser nociva para a economia, ela tem outro problema para o mercado de games. Em todo lugar do mundo, ele é puxado pelas indústrias de conteúdo e de software, e as empresas de hardware suportam. No Brasil, quem puxa o mercado são as empresas de hardware, as empresas de software suportam. A da Intel move o mercado aqui, é uma das principais investidoras. Lá ela estaria junto com bastante investimento de uma publisher, ou de alguém de console, que não consegue entrar no Brasil por causa da pirataria. Pô, vem cá, aqui no Brasil rola o PlayStation por causa da rua uruguaiana. Se não fosse a rua uruguaiana, ninguém jogaria PlayStation aqui não. Se você tem um evento por mês, era para você ter 3, porque alguns outros eram lançamentos de jogos e tal, e você não tem isso aqui. Então, a pirataria basicamente é uma situação que todo mundo sai perdendo. A galera que quer começar assim, a trabalhar nesse negócio de... Eu acho que a primeira coisa, assim, você tem que entender o mercado, estudar, ver quem são os principais players. E o mercado, como está crescendo, precisa de muita mão de obra qualificada. Pra garotada que quer fazer jogo, desista. Aqui só tem mestres e doutores. Entendeu? Vamos estudar. E, assim, tem toda a área. Você pode ser desenvolvedor, você pode ser criador, você pode trabalhar com a parte de marketing e promoção, que é o que eu faço. Você pode trabalhar nas empresas que investem nesse mercado. Você pode pegar representações de empresas de fora, você pode trabalhar em publishers. Tem N oportunidades para trabalhar. O cara tem que só saber onde ele quer ir. Não é mercado para criança. Aqui é para profissional e doutor. É aquilo que o Confúcio falava, né? Ele falou assim, trabalhe em uma coisa que você gosta e você não vai ter que trabalhar um dia sequer da sua vida. Alien Revolt. Jogue no seu Wii e vença essa batalha. Tem caveira, eu já não gostei. A caveira é o símbolo dele. A caveira é o símbolo que ele usa no peito. E a graça da variar é matar as pessoas. Mais uma vez é um jogo de violência. Mas tem outro... é isso aí, ó. Se passa onde e por quê? Não, esse jogo captura a essência desse personagem. O Justiceiro era um personagem de revista em quadrinho, né? Como com Batman, esse personagem teve a família dele assassinada também, só que pela máfia. Pelo jeito, eu não fui revoltada. E a depois de máfia assassinar os pais. deve ter uma máfia só de matar pais de super-herói, porque não é possível. Não, moleque. Não, deve ser alguma coisa assim. Se matar o pai, tipo, do Bento quando pequeno, ele viraria o super purpurina. Provavelmente. Não sei. Super Provavelmente. purpurina não, Justiceiro, mano. Você é concordor, Super cara. purpurina. Deixa eu te falar, Vai, começa! Tô começando. O Justiceiro é um dos principais anti-heróis da Marvel e até poderia ser um Batman sem capa e com a R-15 na mão. A diferença crucial entre eles é que matar não tira as noites de sono de Frank Castle. Muito pelo contrário. Amargurado pelo assassinato de sua família, o Justiceiro só consegue um pouco de paz quando está trucidando maus elementos. A punição sobre a bandidagem vem com requintes de crueldade em doses cavalares. Contando com um arsenal digno de um exército, o Justiceiro pode punir a escória com uma criatividade mórbida. Além de fuzilar os meliantes, Frank pode mandá-los para o inferno com assassinatos especiais que variam de acordo com a situação. Se o criminoso não quer abrir o bico, por que não enfiar sua cabeça em um aquário cheio de piranhas que está tão perto? Mesmo pegando carona no filme Meia Bomba, Punisher segue à risca a essência violenta dos quadrinhos escritos por Garth Ennis. Esse é um daqueles games que deixam os pais apavorados com o que os seus filhinhos estão vendo. O irado do jogo é que é violento, é imoral. Eu não deixaria meu filho jogar esse jogo, nunca. Mas ele é genial, porque a violência chega a ser quase cômica. Porque quem escreve, na verdade, o roteiro desse jogo é um cara que escreve a revista em quadrinho do Justiceiro. E ele que fez, ele junto com outro cara, fizeram um roteiro desse jogo. Então, e ele escreve bem o Justiceiro, entendeu? Ele é tipo um dos melhores... Olha lá. Acabei de quebrar o pescoço do cara. Tô jogando Painkiller. Battlefield Vietnã. Counter-Strike. Próximo ao lançamento do Super Nintendo no Japão, correram boatos que a Yakuza, a máfia japonesa, planejava roubar o console para vender no mercado negro. Por isso a Nintendo transportou secretamente a carga em comboios escoltados durante a madrugada.
Quando você acha que tudo já foi feito para George Lucas ganhar dinheiro com a saga Star Wars, eis que aparece algo novo. De repente, alguém teve uma ideia aparentemente estúpida, mas que poderia funcionar maravilhosamente bem. Imagine juntar o universo dos 3 novos filmes da série com o mundialmente conhecido Lego. É uma ideia tão esdrúxula que acaba sendo genial. Lego Star Wars é direcionado ao público infantil e também agrada aos marmanjos com um pouco de boa vontade. Todos os personagens são representados pelos clássicos tijolinhos da Lego e o resultado visual é divertido. A caracterização tem um jeitão de despretensioso e acaba se tornando mais interessante que muitas cenas dos filmes. Todas as aventuras da segunda trilogia são reformuladas pelo game e você pode entrar na pele de heróis e vilões. Além de jogar com os heróis Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, Yoda e até o insuportável Jar Jar Binks, a molecada pode encarnar Darth Maul, Conde Dooku e Lord Grievous, entre outros. No fim das contas, a grande malandragem de George Lucas e sua gangue é colocar o universo Star Wars ao alcance dos filhos dos fãs tradicionais, garantindo assim mais 20 anos de bugigangas vendidas aos milhões. Cara, eu só toco barulho nessa p... Tipo, é beat e barulho o tempo todo e eu cantando em falsete. Você que tá fazendo esses sons que estão saindo aí? É. Ah, esses aí são... São programações minhas. Isso é do Game Boy. Isso é o quê? É tudo no Game Boy. Normalmente essas paradas com Game Boy a galera classifica como micromúsica. Você joga videogame? Muito pouco. Não foi o seu amor pelo videogame que... Não, foi mais a parada de som, é. Você já tinha esse Game Boy? Não, eu comprei. Na verdade, eu fui pedindo para uns amigos assim, vem cá, você tem algum Game Boy velho aí e tal. O nome daquela música? Fico Assim Sem Você? Claudinho e Bochecha? Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você. Pra fazer essa parada. Só de Game Boy? Game Boy, vocal e teclado. É tipo um disco dance politizado de Game Boy, assim. Fala mesmo! Destrua todos os seres humanos, cara. Destrua todos os seres humanos. De alienígena. Você é um alienígenazinho e você tem que destruir todos os seres humanos. Ah, isso é irado. O começo do jogo é muito maneiro. Você vaca ser levada. Você pode levitar a vaca, sacou? E mandar uma sonda anal nos caras, sacou? Nas pessoas. Que irado, aí isso parece interessante, né? Dá choque também, sacou? Aí, então esse alienígena... Por que ele é mau alienígena caráter. é desse tipo? Por que tem que ser assim? Todos os alienígenas são assim, né? Porque é justamente, mas porque esse jogo é uma brincadeira com estereótipo. Ó, tu pode flutuar. Aqui, ó. Ó, tá vendo a vaquinha? Primeiro eu tenho que sondar, porque eu cheguei agora no planeta, né? Então eu acho que a vaca é teu líder. A vaca é perfeita, cara. Para de matar as vacas. Precisa matar as vacas. Precisa nada escrito Precisa disso. matar as vacas. Mas é engraçado, né? É de violência, né? A vaca ainda tá Pra variar, né? Porque até agora todos. Aí tu pega o disco voador, você tem um disco voador, né? Ele pode ir incinerando a cidade com um raio da morte. Você tem um raio da morte, você pode mandar um raio na galera. Mas é divertido, tem várias missões variadas, porque na verdade essa raça alienígena teve um caso com os seres humanos e o DNA deles ficou com os seres humanos, entendeu? Então eles estão tentando, eles só podem procriar por clonagem. E aí eles estão indo para os seres humanos para resolver esse problema. Os seres humanos têm o DNA da raça deles. Atira com isso. Treme, mano. Faz graça, não dá pra... Porque tem várias pessoas gritando na rua, né? Ia ser mais emocionante. Tá vendo? Esse jogo é nota 8.7. 8.5. 8.5. A história desse malandro é porque ele vai morrer, tá numa batalha lá, e ele vai morrer e faz um pacto, ele pede pro deus da guerra, Ares. Não é Hades? Hades, não, acho que é Ares, né? Não, Ares. Hades. Não. Ares é o signo. Hades. Com o D do... Valeu, galera. Hades. Aquele suco, exatamente, Hades, o suquinho. Beleza, aí é o Hades,
Ele faz um pacto Mas é com H. com esse demônio, com o deus da guerra, né? E o que acontece mesmo? A maior produção da Sony para o PlayStation 2 chega atendendo todas as expectativas que envolviam seu lançamento. Dessa vez, os criadores do game foram buscar inspiração no rico universo da mitologia grega, ainda pouco explorado pelos games. God of War conta a história de Kratos, um soldado espartano que recebe a missão de impedir que o renegado Hades, o deus da guerra, destrua Atenas. A única maneira dele ter uma chance contra Hades é recuperando a Caixa de Pandora, um artefato de poderes temidos até pelos próprios deuses. Kratos é a falta de caráter em pessoa, e talvez isso seja o motivo que o torna um personagem muito interessante, mas definitivamente não é um bom exemplo a ser seguido. Uma das novidades do jogo são os combos para eliminar os adversários. Depois de infligir uma certa quantidade de dano, é possível eliminá-los de uma maneira diferente por meio de golpes especiais. Seguindo uma ordem de botões que surgem na tela, o jogador deverá repetir a sequência para dar o golpe fatal, que acompanha uma sequência de imagens alucinantes. Entre as barbáries cometidas por Kratos está um sacrifício humano que será a chave para passar de um dos estágios do jogo. Não dê atenção aos pedidos de clemência do pobre soldado, que será atirado ao fogo, caso contrário você não conseguirá ir em frente. God of War reafirma que os jogos de videogame são a mais nova forma de narrativa. Boas histórias podem ser contadas e a grande vantagem é que você não precisa se limitar só a assistir. No ano de 1992, após passar 86 horas jogando Counter-Strike em uma lan house, o coreano Lim Wing-Ching teve um colapso e morreu. Alguns meses mais tarde, outro coreano morre após permanecer por 72 horas jogando o mesmo jogo. Médicos recomendam um intervalo de 5 minutos após cada hora jogando. Batatinha, né? Aham. Vulgo Batatinha. Qual é o seu nome real? Bernardo. Bernardo. Você tá afim de entrar no show de graça? Aham. Não tem graça ainda. Não tenho ainda. Fácil, brother. É fácil. Demorou. Você já entrou num táxi? Tem ar-condicionado? Já. DVD? Não. Nem PlayStation. Muito menos PlayStation. Então você vai entrar nesse táxi agora. Demorou. Para jogar uma partida. Qual é o jogo mesmo, Bernardo? Tekken 5. Tekken 5. Ready for the next battle. O bom dos jogos de luta é que ninguém está nem aí para os enredos mirabolantes ou tramas complexas. O objetivo é puramente escolher um lutador e arrebentar os oponentes. No caso da aclamada série Tekken, o grande barato está em conferir a evolução das técnicas, os gráficos alucinantes e os golpes inéditos. Tudo para deixar ainda mais belo o momento em que você pulveriza os adversários. Em Tekken 5 você pode escolher um lutador entre os 32 disponíveis, entre os novos e os rostos conhecidos. Essa nova edição do game traz uma variedade ainda maior de golpes. Isso quer dizer que você terá ainda mais formas de maltratar os seus inimigos. Além de curtir a pancadaria de Tekken 5, você ainda pode se divertir dando um banho de loja no seu lutador. Assim você nunca corre o risco de ficar de saco cheio do visual do seu personagem. Essa brincadeira de mexer com o look dos lutadores é legal, mas não esconde a grande pisada na bola de Tekken 5. No PC, o game não tem a possibilidade de multiplayer online. Afinal de contas, espancar um jogador no Texas é muito mais divertido que espancar seus amigos. Ou não.
Tá preparado para ganhar um convite e uma apresentação especial com Vini Max, não, é MC Fox. Primeiro round. Apenas joga. Passa, mano. Passa. Acabou. Agora é a Vera. Vai conseguir baixar! Mira como é que anda! Tem o Haurang aqui. Eu tô jogando com ele. Vai jogar igual? Vambora. Vamos perto dele. Foi bom. A gente chegou perto. Mas não ganhei. Próximo aí. Vou jogar isso aqui, mano. Você jogar o Ineré. Sabe também? Ah, você faz isso aqui, pronto. Olha lá. Vai, Ineré a gente tem aí também. Olha. Esse jogo aqui é um lixo. Nos tempos do Super Nintendo, o visual 3D e os gráficos poligonais de Star Fox fizeram a molecada grudar na televisão por horas. Star Fox era um projeto destinado a testar a tecnologia dos jogos poligonais e acabou se tornando um sucesso que rendeu várias outras aventuras da raposa Fox McCloud. A série até teve games interessantes, mas Star Fox Assault só pode ter sido uma brincadeira da Namco pra zoar os fãs. Imagina se você procurar um jogo de corridas de Fórmula 1 e depois descobrir que mais da metade do game é sobre os pilotos jogando baralho no box. Esse é mais ou menos a onda de Star Fox Assault. Quando você está sedento por batalhas espaciais alucinantes, o game te corta e lhe obriga a percorrer intermináveis fases terrestres. Controlando a raposa, você passa por tiroteios irritantes e sem a menor emoção. Para piorar o que já era terrível, ainda há estágios com um tanque que é um pé no saco. Aliás, o controle do tanque é horroroso e é preciso ter uma paciência de monge tibetano para não destruir o videogame. Você só terá alguma diversão quando estiver comandando a Airwing velha de guerra. É, Fox, mais um fiasco desse e sua carreira pode ficar abalada. Quer alguém quer jogar? Não. Eu não falei que era morcego? Batman. Ele não é um morcego. E daí? Mas é alguma coisa a ver ali quanto morceguinho. Mas o morceguinho só pela saco dele conseguido. Ele não é um morcego. Não, mas sério, o novo filme do Batman, né? Vale a pena dar uma conferida. Mas já saiu? Já estreou semana passada, eu acho, semana retrasada, não sei. Mas é... Não bota no Easy não, cara. Não tá no Easy. Eu sei que não. Tá. Quem joga em Easy ou é criança ou é loser. Perdedor. Ou é Fernanda, porque... Não. Nem você joga no Easy, cara. Nem você joga no Easy. Quem joga no Easy ou é criança ou é bucha. Não tem outra definição. Pode crer, cara. Ou quem quer ganhar 100. Hã? Bucha. Quem quer ganhar 100. Por quê? Porque, pô, não se garante. garante no normal. Porque é um desafio ridículo, sacou? É pra quem não sabe jogar, não quer jogar.